Olá, professores. Sejam bem-vindos a mais uma gravação da etapa que é a nossa formação da recuperação e aprofundamento. Muito obrigada por sua participação, pelo tempo que você separa para estar aí conosco. Isso é de fundamental importância para os nossos alunos. Meu nome é Shalimar Máximo, eu estou como PEC na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e atuo nas ações de matemática. Sou uma mulher de pele parda, cabelos encaracolados, hoje eles estão presos, uso um batom vermelho, uma camiseta branca e tenho um pingente, também uso óculos. E convido vocês então a darmos início aqui à nossa formação de hoje, dos quartos e quintos anos. Tá ok? Vamos lá? Quero compartilhar então com vocês nossos PPTs. Muito bem, então aqui, lembrando sempre que vocês têm acesso a todos os nossos materiais pelo QR Code. Quando você tiver acesso a essa formação, você pode acessar todos os cadernos do Aprender Sempre, você pode acompanhar por eles, inclusive, você pode retomar tudo o que foi dito aqui, e sempre lembrando que é muito importante esse momento aqui de formação que vocês têm com a gente, né? E isso vai levar para a sala de aula uma qualidade de planejamento e de ensino que realmente chegará até os nossos alunos. Quero passar com vocês hoje, então, os nossos objetivos. Nós vamos apresentar aqui na linha do tempo o percurso formativo até chegar à sequência didática 6, que nós vamos falar hoje. Discutirmos um pouco do pensamento aritmético, com foco na mudança do lugar da incógnita, dentro do campo multiplicativo, a partir de uma habilidade do Aprender Sempre dessa sequência didática aqui do quarto bimestre. Compreender quais dificuldades os estudantes podem ter quando se muda o lugar da incógnita nos problemas do campo multiplicativo. E apresentar uma sugestão de trabalho com as pílulas do conhecimento para os quartos e quintos anos. Nossa agenda, então, no primeiro momento, é retomarmos o percurso formativo do quarto bimestre com a linha do tempo. No segundo momento, conversarmos sobre o pensamento aritmético, sempre com foco no campo multiplicativo. Num terceiro momento, nós vamos focar exatamente na mudança da incógnita. Geralmente, nas situações problemas, ela vem, se apresenta, pode acontecer de ser no começo, no meio ou no final, e sempre pedindo que o aluno utilize estratégias diferentes para alcançar ali o resultado. E num quarto momento, nós vamos conversar, então, sobre as pílulas do conhecimento. É importante também indicar como vocês podem acessar as formações que nós estamos desenvolvendo. Elas vão poder auxiliá-lo no desenvolvimento profissional e também na organização do seu trabalho docente, uma vez que nós estamos discutindo os pensamentos matemáticos, e isso pode ajudá-la a compreender as perguntas formuladas por seus alunos e a compreender algumas das razões das dificuldades que eles encontram no decorrer das suas aprendizagens. Então, pelo QR Code, você vai até o repositório e consegue acessar tanto as formações de etapa, quanto as pílulas referentes a cada ano sério. Bom, neste primeiro percurso formativo, nós vamos iniciar aqui esse momento explanando o que nós fizemos até o momento. Qual foi o nosso percurso de estudo, nosso percurso de formação para chegarmos aqui, então, no quarto bimestre. Eu apresento a vocês a linha do tempo, onde nós caminhamos aqui, no primeiro bimestre, olhando para o pensamento aritmético, mas nós nos voltamos para o conhecimento dentro do campo aditivo. No segundo bimestre, nós olhamos mais para o pensamento geométrico e o pensamento estatístico. E no terceiro bimestre, nós discutimos o pensamento algébrico e, mais especificamente, o pensamento funcional e o relacional. Agora, no quarto bimestre, estamos retomando o pensamento aritmético, mas com foco no campo multiplicativo. Então, é um percurso que já vem sendo desenvolvido desde o início do ano, além de tematizarmos as habilidades, de retomarmos atividades que são do Aprender Sempre, nós vamos costurando as formações sempre com um pouco mais de
teoria, onde nós vamos estudando e aprendendo como os nossos alunos aprendem e como eles podem se desenvolver melhor. Então, o percurso formativo do quarto bimestre, nós começamos lá na sequência didática 4, tá? E nós trabalhamos com o isomorfismo de medidas, olhando especificamente para onde? Para proporcionalidade. Lembrando que a proporcionalidade ela vai aparecer em vários momentos e em várias atividades do Aprender Sempre, ela interliga e perpassa vários conteúdos. E ali, então, nós trabalhamos como o aluno consegue interpretar, como ele caminha dentro dessa proporcionalidade, como ele vai desenvolvendo esse pensamento. Na sequência 5, nós partimos do isomorfismo de medidas, mas também caminhamos com o produto das medidas. Olhamos para a proporcionalidade da configuração retangular e também para a questão da combinatória. Caminhamos, então, ao quarto bimestre, onde nós estamos olhando agora sim também para o campo multiplicativo, mas pensando sempre na mudança do lugar da incógnita. Para iniciarmos nossa reflexão sobre as atividades, nós vamos partir das habilidades que potencializaram, então, o desenvolvimento delas. Nós escolhemos aqui, para o quarto ano, a habilidade MA13, que é reconhecer por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração, de multiplicação e divisão, para aplicar na resolução de problemas, dominando estratégias de verificação e controle de resultado pelo uso do cálculo mental ou da calculadora. Também a MA04B fala de utilizar relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão para ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. Cabe aqui um reforço, é nós entendermos qual é o papel da calculadora em sala de aula, porque nós podemos e devemos trazer essa tecnologia até ali, porque os nossos alunos têm um acesso mais fácil, e nesse momento, como nós estamos nos detendo nas formas, a investigação do resultado sendo realizado pela calculadora ou pelo cálculo mental, de qualquer forma, irá trabalhar e contribuir para o avanço do nosso aluno. No quinto ano, nós escolhemos a atividade MA12. Ela fala de resolver situações problemas que envolvam variação de proporcionalidade de duas grandezas. Então, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar. Então, nós vamos trabalhar com receitas, nós vamos trabalhar com ampliação ou redução de escalas em mapas e outras possibilidades. Então, seguindo aqui, nós vamos dar uma olhada na atividade das aulas 3 e 4, da sequência 6, a sequência didática que nós escolhemos do Aprender Sempre, do quarto ano. Essa atividade, ela é a atividade O Caminho da Chapeuzinho Vermelho, e ela é contextualizada a partir desse conto. E ali, na questão B, nós vemos, além da sopa, ela tinha uma caixinha para acomodar pequenos doces. A caixa tinha divisórias com 43 linhas, 14 colunas, e em cada divisória cabia um docinho. Então, quantos docinhos ela pôde levar nesse espaço? Então, veja que nesse momento, nós estamos trabalhando com uma situação de multiplicação, e o nosso aluno, ele pode ter várias maneiras de resolver. Aqui estamos pontuando a questão, por exemplo, que o aluno pode fazer uma decomposição, ele pode separar as dezenas, que é o número 40, do número 3, e fazer, então, a multiplicação por 12. E assim, ele fazendo a multiplicação, fazendo a propriedade distributiva, lembrando que a ideia não é ensinarmos nome da propriedade, mas que o aluno consiga entender o conceito dessa distribuição para que ele possa fazer essa multiplicação de uma forma mais tranquila, né? Então, o nosso aluno pode talvez não ter o domínio da multiplicação feita na forma convencional, do algoritmo convencional. E por isso também é importante, sempre quando houver esse tipo de resolução, que seja feita essa socialização, para que aquele aluno que não conseguiu fazer a resolução, nem pelo método convencional ou algoritmo tradicional, mas também não conseguiu elaborar uma estratégia individual, ele consiga perceber o potencial ali que tem essa forma de resolução. Contribui também para que ele compreenda a composição do nosso sistema de numeração,
porque ali ele está, na verdade, decompondo em termos de multiplicação, mas também em termos aditivos. Então, quando ele faz todo esse cálculo, por mais que para nós, aos nossos olhos, pareça que ficou maior e talvez mais difícil, mas ele consegue compreender toda a multiplicação que foi feita, todo o cálculo que foi feito ali, tá certo? Então, ele vai chegar no 40 vezes 12, mais o 3 vezes 12, chegando aos resultados de 480 mais 36, e finalizando, então, com 516, tá ok? Ele pode também fazer toda a construção aqui da atividade, aqui toda a construção do cálculo, e ele pode estar resolvendo isso pela calculadora. Então, nesse momento, a ênfase aí é a gente olhar para a estratégia que o aluno vai fazer para poder resolver, tá ok? Vamos pensar aqui, então, no desdobramento. Então, naquele momento, a pergunta era o número de doces que se tinha e o quantos doces que se poderia acomodar nas caixas, ok? Mas é possível também trazer, a partir da mesma situação, problema, propor que o aluno, e assim, ele tenha que fazer uso da outra operação do campo multiplicativo, que é a divisão. Nós trazemos uma outra proposta, e aí nós mudamos a incógnita de lugar para que ele faça essa resolução. Então, Chapeuzinho tinha uma caixinha para acomodar docinhos. Sabendo que ela tinha 516 docinhos e que cada caixinha era composta por 12 colunas, quantas linhas essa caixinha precisa ter para acomodar cada doce em um espaço? Percebe, então, professor, que nós estamos aqui fazendo uso da mesma temática da situação problema que foi colocada. Entretanto, agora a gente já não quer mais saber o quê? A quantidade de doces. Nós queremos saber a quantidade de espaços dentro da caixa, a quantidade de linhas, para eu poder acomodar todos esses doces. Então, agora eu tenho uma informação e outra informação é tirada para que meu aluno, então, possa fazer uso da outra operação. Aí está o pensamento aritmético, quando ele consegue trabalhar com essa inversão, entender que ele usou a multiplicação para uma resolução e que agora ele pode fazer uso da divisão para chegar ao resultado. Aqui nós temos duas formas que ele pode fazer essa resolução. Ele pode ir fazendo através da divisão, que é por distribuição. Então, ele vai distribuir, e aí é importante sempre lembrar o aluno que ele vai colocar ali no quociente, ele vai resolver, colocar essa quantidade, né, por exemplo, de 516, ele vai distribuir 10 doces, mas esses 10 doces que ele vai distribuir são 10 doces para cada 12 espaços, enfim. Ele precisa ali, de alguma forma, entender que cada vez que ele fizer a divisão, esse resultado tem que ir sendo colocado aqui embaixo, tá ok? E isso é importante porque muitas vezes o aluno já teve contato com o sistema do algoritmo tradicional. Ou ele viu alguém fazendo, ou alguém em casa tentou auxiliá-lo e trouxe essa sugestão para ele. Mas é importante que ele conheça essas outras formas de dividir, tá certo? Então, aqui ele tem o 10, ele vai fazer essa distribuição, então, de 120 doces, na verdade. E aí ele vai tirar do 516, ficando 396. A partir deste número, ele vai fazer uma outra escolha. Quantos eu vou distribuir? E aí ele distribui 20. E assim ele vai fazendo sucessivamente a distribuição. E quando ele consegue zerar o número que ele tem ali para distribuir, ele precisa retornar o quociente e fazer a somatória, porque ele não fez a distribuição toda de uma vez, ele foi distribuindo aos poucos. Esse método costuma trazer um pouco mais de significado da divisão para o aluno e ele consegue perceber o que acontece ali na hora que ele está fazendo os cálculos. Então, muitas vezes, antes de apresentar um algoritmo tradicional, é importante explorar esse algoritmo alternativo, para que o aluno vá, então, encontrando ali sentido no procedimento de dividir. Ao lado, nós temos uma situação em que o aluno conseguiu já, de fato, mensurar que ele poderia distribuir 40. E aí ele fez 40 vezes 12, o que deu 480. Então, nós percebemos que a amplitude, voltando aqui um pouquinho, a amplitude de pensamento do intervalo, da quantidade que esse segundo aluno pôde fazer,
já é um passo adiante do nosso outro aluno. Então, ele já distribuiu uma quantidade maior e assim ele conseguiu finalizar a divisão, então, de uma forma um pouco mais rápida. Então, é importante nós, quando estivermos trabalhando com a questão desse pensamento numérico, entendermos que cada aluno vai fazer aquele algoritmo que ele se sentir mais à vontade, e é importante que ele vá reconhecendo, que ele vá vendo, através dos outros colegas, do que eles fizeram, outras potencialidades ali, outras alternativas de resolução, para que ele vá tendo contato, então, até chegar ao algoritmo formal. Lembrando que o algoritmo sempre ele foi criado para facilitar os cálculos do que o ser humano necessitava. Então, tudo isso foi um processo de construção, e o mesmo se dá na cabeça do nosso aluno hoje. Bom, vamos pensar aqui em uma atividade do Aprender Sempre da aula 3, mas agora do 5º ano, na sequência didática 6, resolvendo problemas de proporcionalidade. Então, o que nós vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas que envolvam proporcionalidade direta entre duas grandezas. Walter está programando uma viagem para visitar sua família. Ao todo, ele percorrerá 180 quilômetros. A cada 9 quilômetros percorridos, seu carro gasta 1 litro de combustível. Quantos litros de combustível Walter gastará em todo o trajeto? Então, aqui, a solução apresentada mostra a ideia proporcional de quantidade. Olha aqui, nós precisamos, como eu disse, socializar as diferentes estratégias, certo? Mas veja aqui uma, por exemplo, olha, se com 1 litro de combustível Walter percorre 9 quilômetros, então uma das maneiras que ele pode fazer é ele ir fazendo a dobra desse valor. Então, de 1 litro, ele vai colocar 2 litros, consequentemente, ele consegue 18 quilômetros. E, na verdade, nesse momento, ele faz a somatória aqui, ele vai ampliando de 1 em 1, tá certo? Então, se ele tem 1 litro, para 2 litros, 18, para 3 litros, 27, aí sim, para 10 litros, 90, para 20 litros, 180 quilômetros, tá? Então, essa é uma das resoluções que ele pode apresentar. Olha aqui também outras soluções possíveis que o nosso aluno pode apresentar. Tá? Solução 2, ele vai fazendo essa construção aqui já, procurando ali dividir, ele vai procurando ali aumentar de 2, ele vai duplicando, que era o que eu tinha até colocado na questão anterior. De 1 litro, ele passa para 2, de 2 para 4, de 4 para 6 e de 6 para 8. E ao mesmo tempo, então, que ele aumenta o litro, proporcionalmente, ele tem que fazer o quê? Ele precisa aumentar os quilômetros. Então, nós vamos percebendo aí essa razão de proporcionalidade que vai acontecendo. Uma outra forma é o uso do algoritmo tradicional. Ele usa aqui o algoritmo, na verdade, fazendo a distribuição, pensando justamente aqui nessa possibilidade antes do algoritmo tradicional. Tá? O 180 por 9, ele vai fazer primeiro a distribuição de 10 litros, ele vai dividindo o número de quilômetros, tá ok? Por esses 9, que são a quantidade que faz, em 1 quilômetro ele faz, com 1 litro ele faz 9 quilômetros, e ele vai caminhando aqui, nós podemos ver essa distribuição. Então, primeiro ele vai distribuir 10, que são 90, vai sobrar os 90, lembrando que nesta resolução ele precisa colocar o próximo número 10 aqui embaixo, até ele chegar, então, ao quociente de 20, que é o resultado, então. Com 20 litros, ele vai percorrer 180 quilômetros, tá? Lembrando sempre que nós precisamos aqui olhar para a individualidade de cada aluno, mas também sempre procurando caminhar, professor, apresentando para ele outras possibilidades. Então, como nós vimos aqui, o aluno eles usaram a resolução deles, da forma deles. E talvez seja interessante, após essas apresentações aqui, você apresentar, por exemplo, o algoritmo tradicional para ele, mas não como uma forma de imposição ou de que seja a única forma ou a forma correta para se resolver, mas como mais uma das possibilidades que ele tem para poder fazer a resolução da situação problema. Tá ok?
Vamos pensar aqui, então, numa sugestão de desdobramento dessa atividade. Então, lembrando que nós estamos pensando no pensamento aritmético, e nós estamos falando da troca da incógnita de lugar na situação problema, que muitas vezes nos termos ela pode aparecer no início, ou no meio, ou no final. Então, aqui, essa daqui fica de sugestão de como você pode fazer a abordagem em sala de aula com o seu aluno. Então, por exemplo, Walter percorreu 180 quilômetros, ele gastou 20 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina o carro dele gastou em 9 quilômetros? Então, vejam que agora eu já tenho as duas informações, que é o tanto de quilômetros percorridos, o tanto de litros gastos, e agora eu quero saber o quanto ele gastou para apenas 9 quilômetros. E aí, o aluno precisa, então, fazer uso do pensamento reverso. Então, assim como ele foi construindo nas atividades anteriores, ou por somatória, ou duplicando os valores, nesse momento ele pode, por exemplo, realizar fazendo a divisão desses valores. Então, ele pode ir tirando, né? Ele vai tirando de 9 em 9, ele vai tirando de pouco em pouco, até que ele vai chegar aqui no 9. Então, nesse caso, ele vai apresentar essa forma subtrativa, tá ok? E que ele vai buscar o resultado. Então, essa tabela, a gente consegue perceber a variação entre a grandeza dos quilômetros e dos litros de gasolina, até chegar, então, ao carro que faz 9 quilômetros com 1 litro de combustível. Nosso terceiro momento, então, aqui é a gente analisar um pouco mais o campo multiplicativo, observando a mudança do lugar da incógnita. Iniciamos o ano apresentando o pensamento aritmético, os números com a ideia de quantificação e como se dá a sua estrutura dentro do sistema de numeração decimal. Depois, passamos a analisar as operações do campo aditivo, buscando discutir as situações envolvendo a adição e a subtração. Mais para frente, apresentamos, então, uma variedade de outros pensamentos. Passamos para o pensamento geométrico, o pensamento estatístico, o pensamento algébrico, mas ainda não havíamos discutido as operações do campo multiplicativo. Então, para este quarto bimestre, nós vamos buscar nos debruçar sobre o pensamento aritmético com foco no campo multiplicativo. E nessa SD6, o nosso olhar, então, será exatamente em cima dele e, principalmente, como já mencionei, para a mudança de lugar da incógnita. Como nós vimos, nas situações apresentadas no quarto ano, a mudança do lugar da incógnita, observada através da mudança da pergunta do problema, também pode trazer uma mudança da operação. Mas mostrando a relação que há entre a multiplicação e a divisão dentro do campo multiplicativo. Então, no primeiro exemplo, que trata da disposição retangular aqui. Então, olha só, no exemplo 1, Chapeuzinho Vermelho, uma garota adorável que vivia na floresta, foi levar então comida à vovozinha. Além da sopa, ela tinha uma caixinha para acomodar pequenos docinhos. A caixa tinha divisórias com 43 linhas e 12 colunas. Então, percebam que aqui nós estamos falando da configuração retangular, percebem? No segundo exemplo, então, nós temos a quantidade de doces para ter que organizar nos espaços formados entre as linhas e colunas. Como se conhece também a quantidade de colunas, para descobrir a quantidade de linhas, o estudante pode realizar a divisão de 516 por 12. Então, olha lá, Chapeuzinho tinha uma caixinha para acomodar docinhos, sabendo que ela tinha 516 e que cada caixinha tinha 12 colunas, quantas linhas precisaria ter na caixinha para acomodar o doce em um espaço. Então, dessa forma, nós tivemos uma situação-problema contextualizada pela mesma temática, mas que trouxe a incógnita em lugares diferentes. E aí é importante para que o estudante vá estabelecendo essas relações numéricas, por isso nós falamos, inclusive, do campo aritmético, que é quando ele vai fazendo essa interpretação, ele vai crescendo nessa percepção de que uma conta, né, uma operação, ela pode ser realizada
desfazendo ou retrocedendo ou trazendo o dado que a outra operação encontrou. Então, quando o aluno começa a estabelecer essas relações, ele vai caminhando com o pensamento dele dentro do campo aritmético, e isso permite, professor, inclusive, que você possa, através disso, através de outras situações, problemas, ir trazendo essas mudanças para que o aluno, então, vá aplicando aquilo que ele aprendeu nesta sequência e que ele vá ampliando para outras situações que lhes forem apresentadas. Nós podemos olhar aqui a proposta do 5º ano também. Nos exemplos 3 e 4, a situação ela é apresentada para discutir a proporcionalidade direta entre duas grandezas. Então, nós estávamos falando dos litros, que são gastos, e dos quilômetros, que são percorridos. São duas grandezas que estão sendo medidas, mas elas estão proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, necessariamente a outra aumenta também. Porém, nós podemos fazer questões em que podemos tirar o conhecimento de uma dessas grandezas. Nós temos aqui 3 dados, e o 4º, então, termo é desconhecido, e aí nós podemos variar, então, o local onde nós queremos colocar a pergunta para o aluno. Então, pensando aqui na situação 3, nós vamos buscar a quantidade de litros que vai ser necessário para chegar ao destino que o Walter programou. Enquanto que no exemplo 4, a gente quer descobrir o quê? Quantos litros de combustível vão ser utilizados para se percorrer 9 quilômetros. Então, esse esquema apresentado, mostrado através da interrogação, mostra que a pergunta formulada modifica também a possível solução. Neste 4º momento, nós vamos apresentar algumas sugestões para o trabalho com as pílulas de conhecimento. Nossa sugestão é que, para as pílulas de conhecimento, você possa assistir a pílula e você, então, revisite a sequência didática 6, selecione as aulas que tratam do campo multiplicativo e, para isso, você precisa, então, mapear essas aulas. Você vai olhar ali as situações, problemas que são colocadas para o aluno e separar ali todas que tratam, então, desse campo multiplicativo em específico da proporcionalidade, da configuração ou disposição retangular e da combinatória, tá certo? E é o que nós vamos pensar, então, agora nessa oficina. Então, olhando aqui para o percurso formativo no nosso encontro, o que é importante? Retome o material, identifique quais aulas trataram do percurso multiplicativo na sequência didática 6 do volume 2, quais são as ideias que elas apresentam, se a ideia é de proporcionalidade, se é de configuração, disposição retangular ou de combinatória. Escolha uma dessas situações para que você possa propor um novo problema a partir desses mesmos dados, lembrando da nossa formação, que o objetivo é a mudança do lugar da incógnita. Então, você precisa modificar o quê? A pergunta que você vai fazer. Um dos dados vai ser omitido, vai ser trocado, e você vai colocar, então, ali a pergunta para que o aluno possa fazer. Nas pílulas do conhecimento, foram colocadas algumas sugestões para essas trocas de incógnita, ou com algumas pontuações a respeito do campo multiplicativo, e também do pensamento aritmético que nós temos feito. E isso é de fundamental importância, visto que nesse momento nós temos alunos que, como passaram aí muito tempo sem a parte do ensino sistemático dentro da sala de aula, né, ali com esses 2 anos de pandemia, sendo atendidos ali com todas as outras estratégias, mas eles precisam desse momento para poder refazer essas aprendizagens. Então, muitas vezes, na ânsia de que o aluno aprenda e avance, é apresentado de imediato para ele os algoritmos tradicionais. E muitas vezes, e nós podemos olhar isso tanto nos algoritmos lá do campo aditivo quanto multiplicativo, que dentro da forma como o algoritmo é construído, ele vai omitir, ele esconde as situações ali com números, e que não ficam explícito para os alunos como se dão essas relações. Principalmente, nós podemos pensar da multiplicação e da divisão, que é o tema que nós estamos trabalhando agora, nessa sequência didática 6. Muitas vezes nós vemos a tentativa de oferecer para o aluno aquela multiplicação em que ela fica mais condensada,
ela é mais rápida, ela é mais eficaz? Você chega ao resultado de uma forma imediata? Sim, mas porém o nosso aluno ainda está nesse processo de construção. Então, quando você possibilita ao aluno explorar as suas ideias, explorar as suas formas de resolução, e você vai apresentando para ele gradativamente os algoritmos, até que ele consiga fazer a construção e relacionar o que é feito no algoritmo alternativo com aquilo que fica omitido ou escondido no algoritmo tradicional, isso vai auxiliar a construção e o aluno vai caminhar para o algoritmo tradicional de uma forma muito mais tranquila. Nós podemos lembrar, por exemplo, da situação da divisão, quando nós pensamos na divisão que é dada aquele método curto. Então, nós vimos hoje aqui formas de resolução com a divisão por distribuição. Então, o aluno precisa enxergar essas etapas, ele precisa fazer essa construção para que, então, o método mais sintético, mais exato, mais condensado, tenha sentido para ele, tá certo? Bom, nós gostaríamos de saber o que você acha, o que você achou da formação do material Aprender Sempre. Sua participação é sempre muito importante e sua opinião é fundamental para as nossas ações. Então, você pode acessar o QR Code, deixe ali a sua opinião, você pode colocar para nós as dúvidas, você pode, o que você achou, é importante para nós sabermos ali a sua opinião. Você quer aprofundar ou retomar os temas? Você também pode deixar isso para a gente. Esse QR Code foi feito especialmente, você tem acesso para conversar com as formadoras. E aqui nós temos, então, ou conseguimos ouvi-lo e saber, então, como essa formação está chegando, se você quer que seja aprofundado, se você quer que seja retomado alguma coisa dentro desses temas, tá certo? Nós deixamos aqui para vocês as nossas referências e você pode ter acesso a elas para complementar o seu momento de estudo e de planejamento, tá ok? Quero, nesse momento, então, ir me despedindo, agradecendo vocês por estarem conosco aqui, acompanharem esta formação. Muito obrigada e aproveitem aí para chegar um pouquinho mais dentro do campo multiplicativo no pensamento aritmético dos nossos alunos. Obrigada e até a próxima formação.